Roda. Yes. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Capela da Graça, mesmo que seja de forma virtual, mas nós estamos aqui no nosso templo amado, querido, junto com esses amigos tão queridos quanto, e tendo a ajuda do Vinícius, do Ed, do Fabrício, da Kellen, do Rafa, da Mari, e a gente está muito feliz de mais um domingo estar aqui com vocês. Estamos todos vivendo esses momentos de incertezas, né? Mas nós temos uma certeza, Deus
não perder o controle de nada. Ele sabe o que está acontecendo, Ele nos acompanha, Ele sabe o que cada um de nós está necessitando. Então, é com muita alegria que a gente vem aqui adorar ao Senhor, ter essa comunhão com os nossos irmãos e com vocês aí em casa. E também compartilhar a palavra de Deus, que só ela tem o poder de trazer alguma esperança e motivação para a gente continuar trabalhando e continuar fazendo o que tiver à nossa frente. Então, a gente está muito feliz. Kelinha, você está feliz também? Eu estou feliz, mas eu acho que para mim já deu, né? Esse negócio de quarentena já, né? Acho que já dá para liberar, dá para sair já. Já tá chato esse negócio, né? Porque assim, a gente fica cantando para as cadeiras, né? As cadeiras não interagem com a gente. Se vocês interagirem mesmo assim, a gente não vai ouvir, né? Então, para mim, acho que já deu. Já deu, já. Cansei. Cansei de cantar sozinha aqui, gente. Por favor, cantem alto para poder ouvir até aqui, tá? Então, a gente vai cantar um pouco e hoje é um dia especial, porque hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor ao final desse nosso culto, né? Então, se você ainda não se preparou, aproveite esse momento. Se você tiver um suco de uva aí na sua casa, um pedacinho de pão, como é um símbolo, você pode fazer isso de forma simples, mas deixa aí perto de você que no final a gente vai juntos celebrar a ceia, lembrar do Senhor Jesus, né? Porque foi isso que Ele pediu, que fazer isso em memória de mim. Então, quando a gente toma o vinho, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz, e quando a gente come o pão, que simboliza o corpo de Cristo distribuído por nós, a gente está lembrando do sacrifício de Jesus que perdoou os nossos pecados, que deu nova esperança de vida para todos nós. Então, esteja preparado para o final do culto a gente ter esse momento juntos também. Sempre
Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus. O Senhor é a razão da gente cantar, né? Mesmo quando a nossa alma está meio aflita, tem uma coisa que a gente pode dizer para a alma: minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Tu és amor, tu és amor e és paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Por toda bondade eu sigo cantando. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando então se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. E quando então se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome
nossa alma, Senhor, possa cantar a Ti. Sempre, Senhor, em todos os momentos. Em nome de Jesus. Posso falar uma coisa dessa música que a gente vai cantar? Sim. Semana passada, no culto aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar, a gente estava naquela seca, né, do tempo, e a gente comentou aqui, eu falei, eu estava com vontade de colocar o Faz Chover, né? E terça-feira dessa semana, eu estava começando a organizar as coisas do culto, aí eu falei, não, esse domingo a gente vai cantar o Faz Chover. E na própria terça choveu. Caiu umas gotinhas na terça e na quarta já deu uma chuva boa, né? E, assim, é só uma coincidência, mas assim, essa música ela é estratégica. Sempre que a gente está em seca, a gente canta ela. Apesar de ser uma metáfora, né? A gente está pedindo, mesmo, né? A gente está pedindo para que chova sobre nós, né, o cuidado do Senhor. E não só a água, né, que nos mata a sede, mas o cuidado e as bênçãos do Senhor. Então, essa música é uma oração, né? Faz chover sobre nós, Senhor Jesus.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Caminharei por sobre o mar. Na tempestade, em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guia. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel e não mudarás. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Na tempestade, em teu poder descansarei,
e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Que teu Espírito me guie na jornada, eu caminho sobre as águas por onde tu me chames. Leva-me além dos sonhos que já tive, e minha fé será mais firme na presença de Cristo. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Na tempestade em teu poder descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, Pai, que mistério é esse? Nós vivemos em Ti e o Senhor vive em nós. Nós somos Teus e o Senhor é nosso. O Senhor é nosso Pai, nosso conselheiro, nosso amigo, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso companheiro. Obrigada. Nós pedimos, Pai, que no meio da tempestade, que a gente olhe além da tempestade e fixe os nossos olhos em Ti, que é o único que pode nos trazer esperança, que é o único que pode apontar um futuro, porque o Senhor é o dono do presente, do passado, do futuro. O Senhor não tem tempo nem limitações, o Senhor não tem lugar. Nada pode segurar o Teu amor e o Teu poder sobre nós. Nada pode limitar o Seu cuidado sobre as nossas vidas. Nada pode segurar a Tua soberania, a Tua majestade, a Tua grandeza. Sabemos que as galáxias ainda estão em expansão e o universo ainda está em expansão. E é resultado da Tua grandeza, da grandeza do Teu poder que não coube no Senhor mesmo, a ponto de colocar um pouquinho do Senhor em cada um de nós. E nós somos, Senhor, a Sua continuação viva, e continuamos criando, continuamos expandindo, e como os Teus filhos devolvemos esse amor que o Senhor nos deu uma vez para viver, esse sopro de vida que o Senhor colocou em nós. Nós queremos Te devolver em forma de gratidão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez um dia, porque o Senhor criou aqueles que
nos trouxeram à vida, aqueles que nos geraram, nossos pais. Obrigada pelos nossos familiares, pelos nossos amigos que um dia cruzaram os nossos caminhos e de alguma forma o Senhor nos tornou irmãos. Obrigada porque o teu plano é alcançar todos e fazer de todos seus filhos. Obrigada, Pai, porque a tua grandeza revela o teu amor. E a gente olhando para a criação, Pai, como as coisas são maravilhosas, como as cores são vivas, como existem tantos passarinhos com tantos cantos diferentes, quantos animais, quantas cores, quantas flores, quantas árvores, quantos rios, os oceanos, tudo revela o teu poder, Senhor. A criação revela o teu poder. E nós somos parte da tua criação. Pai, obrigada porque essa música fala do teu Espírito. É o teu Espírito que nos guia. Nos guia para lá e para cá. E o Senhor nos leva. E às vezes, se o teu Espírito está assim, no meio do fogo, às vezes está além da tempestade, mas com certeza nós sabemos que Ele está na brisa suave e na calmaria para trazer paz aos nossos corações em tempos de aflição, em tempos de tempestade mesmo. Que é o teu Espírito que nos guia durante a jornada e nos faz andar sobre as águas, por onde quer que o Senhor nos chamar, Senhor. E o Senhor tem chamado as pessoas, Senhor. O Senhor tem chamado as pessoas para si. Isso é tão lindo de ver. Nós somos apaixonados por Ti, Pai. E doamos nossas vidas quantas vezes for necessário, mas só temos uma. Então, toma toda ela para Ti. Nos usa para a Tua glória, para alcançar os perdidos, Senhor. Os doentes nos hospitais precisando de esperança, Senhor. Às vezes não precisando de cura, mas precisando muito de salvação. Oro pelos enfermeiros, pelos médicos nos hospitais, pelos voluntários que levam comidas para aqueles que passam fome, Senhor. Oro pela vida da nossa igreja, que tem sido bênção na vida de famílias carentes. Levanta a nossa nação, Senhor. Levanta a nossa nação. Levanta os nossos olhos para Ti, Senhor. Levanta a nossa cabeça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de poder. Levanta a nossa cabeça. Levanta os nossos olhos. Nós precisamos aprender a olhar para o Senhor e não para a circunstância. E se a gente não aprendeu até aqui, Senhor, nos ensina, por favor, nos ensina a olhar para Ti, a descansar que o Senhor está cuidando e que o Senhor nos ama e nos ama e nos ama e nos ama e nos ama, e o Seu amor nunca acaba por nós, e é profundo, e é largo, e é extenso, e é alto, e nos cerca de todos os lados, e entra e revira, nos traz cura, nos traz perdão. Nós Te adoramos, Deus. Obrigada por sermos Teus filhos amados. Obrigada porque o Senhor, de alguma forma, achou que a humanidade precisava de uma chance, e graças ao Senhor, o Senhor enviou Jesus para nós. Nós aceitamos a Sua vinda, aceitamos o Teu perdão, aceitamos a reconciliação. Nós erguemos a bandeira branca dizendo que do nosso jeito não dá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a única esperança que nós temos. Muito obrigado por ser tudo que nós temos em tempos de crise.
seja glorificado o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Como de costume, nós vamos assistir agora um testemunho gravado e um testemunho bastante especial para a gente. É um amigo nosso que teve uma experiência com Jesus muito interessante e profunda, e ele teve que, recentemente, ele se mudou daqui, está morando em Florianópolis, nos acompanhando de lá, mas é o Gabriel, uma pessoa muito querida de todos nós, e é uma história muito impactante. Então, ouça e que Deus use essa história para falar com você. Acho que meu primeiro contato assim com religião, Deus, uma coisa assim, foi na minha adolescência. Eu venho de um lar que minha mãe eram católicos não praticantes. Fui uma, duas vezes na igreja, acho que eu me recordo assim, fui batizado na igreja católica e tal. Aí eu morava em Curitiba ainda, né? E quando eu estava ali por uns 15, 16 anos, tinha uma vizinha que frequentava uma igreja lá. Aí ela me convidou, eu fui pra paquerar, na verdade, entendeu? Aí eu voltei a ter um contato de novo quando eu conheci a minha ex-mulher. Isso eu já estava em Londrina e tal, né? Eu comecei a frequentar a igreja que ela frequentava. Foi legal, né? Daí eu engravidei ela, a gente acabou casando. E daí nesse meio tempo eu continuei frequentando assim, a igreja que ela frequentava. E aí que começou o negócio a pegar mesmo, porque foi assim. Eu e ela, a gente foi vítima da nossa inconsequência, né, cara? Eu tenho 4 filhos, cara. Meu filho hoje, mais velho, tá com 22, daí tem outra de 20, 19 e 15. Eu sou professor de educação física, ela não trabalhava. Então, foram 14 anos bem difíceis, assim, sabe? A gente sempre tá correndo atrás do prejuízo, sabe? Sempre trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta. E sabe, quantas sextas-feiras eu tive que ir para casa e eu via as pessoas, todo mundo nos restaurantes e tal, e cara, eu não conseguia, sabe? Eu trabalhava, eu não conseguia, cara, nem levar minha família para tomar um lanche. E até que chegou uma hora, cara, do casamento que a vida se resumiu a conseguir pagar a conta, cara, sabe? E daí eu falava comigo assim, porra, velho, a vida é isso então, cara? Tipo, é isso? É trabalhar para sobreviver, para pagar a conta, cara? Você não tinha momentos... Tinha aqueles momentozinhos em família, sabe, que foram especiais e tal, mas a parte sufocante era muito maior que a parte boa, sabe, cara? Você vai desanimando da vida, velho. Tipo, cara, eu não tinha medo de morrer, porque eu tava preso a uma realidade ali e eu não conseguia sair daquilo. Daí, cara, eu me separei e fui, vamos dizer, viver a vida. Aí eu tive meu primeiro contato com as raves. Aí você vai nesse ambiente, cara, ele tá totalmente vinculado à droga, sabe? Não sei se vocês sabem, familiarizado com os termos, bala e doce, que é êxtase e LSD. Então, enfim, são substâncias que você toma para esse tipo de festa e tem uma sensação de prazer incrível, sabe? Você quer ficar vivenciando aquilo ali sempre. Aí, né, daí tipo, já estava afastado de Deus, daí comecei nessa a curtir a vida, aí saía pegando geral e fiz tudo que eu queria, que eu não tinha feito quando era casado, né? Eu casei com 22, comecei a fazer isso aí com 36. Meu apelido era Monstro, pra você ter uma ideia, porque eu detonava, eu tacava o terror, cara, na noite, tacava o terror. A consequência disso, meus filhos foram se afastando de mim. Eu que era o pai legalzão, que fazia tudo com eles e tal, eles falam, pô, quem que é esse meu pai? Não é mais meu pai esse cara, quem que é esse cara, meu? Vivia alucinado e você quando você tá nessa, meu, você não percebe essas coisas, você não tá nem aí, cara, você quer viver o teu ali, você acha que já fez por todo mundo o suficiente e quer viver o teu prazer ali, sabe? Não liga muito pra nada que tá acontecendo depois. Até que teve o dia que ele me encontrou, cara. Eu tava em casa, era um sábado, eu lembro certinho, era um sábado. Eu tava na cozinha ali, igual muitas vezes eu tava na cozinha, eu colocava um som ali, ou não lembro nesse dia certinho se era uma pregação ou se era música que eu tava ouvindo.
Eu sei que eu tava na cozinha ali lavando a louça. Cara, de repente veio. Eu tava assim, cara, de repente me tomou, cara, comecei a chorar. Do nada, cara, eu tava ouvindo a pregação, comecei a chorar. Cara, veio que nem um flash assim na minha cabeça. Eu fiquei de joelho. Cara, veio um flash de todas as merdas que eu tinha feito. Todas as pessoas que eu tinha magoado, sabe? Passou, cara, igual um filme assim, passou. Cara, aquilo foi dando um remorso, cara. Em seguida, veio, cara, uma culpa, cara, um peso de tudo que eu tinha feito, que até então eu não sentia. Eu quase me engasguei com o meu próprio choro. Depois, cara, em seguida, veio um arrependimento, cara, uma dor que eu não tinha sentido. Eu pensava, cara, sabe, bateu o cara comigo, meu filho, cara, olha o que eu fiz pro meu filho, cara, pros meus filhos, pra a minha mãe, eu tratei mal a minha mãe naquela época também. Veio, cara, de uma vez assim, cara, aquilo lá parece que pesou uma tonelada, cara, e depois veio o arrependimento pesado. Mas depois, cara, em seguida, assim, foi tudo muito rápido, assim, sabe? Não sei como te falar, cara. Você sente a presença dele, cara. Você sente a presença dele. Sabe quando ele sai do abstrato? Ele sai do abstrato e se torna real. Você sabe que ele tá aqui, cara, que ele é vivo, que ele é real, que ele entrou. Eu comecei a chorar e eu falei, pai, o que você quer comigo, cara? Eu sou um lixo, velho. Eu sou um lixo, cara. Eu sou um lixo. Olha o que eu fiz, velho. O que você quer comigo, cara? Eu só senti, cara, eu senti um abraço de pai, de amor, cara. Quem é pai e tem filho, sabe o que é um abraço de pai e filho. E, cara, eu comecei a rir e a chorar. Eu tava chorando e tava rindo ao mesmo tempo, cara. Velho, o que eu fiz, cara? O que você viu pra você vir falar comigo aqui, cara? Enfim, tava assim, nessa hora eu tava... Cara, daí já tava bem, cara, eu já tava feliz assim, cara, eu sabia que ele tava comigo, cara, que ele tinha me perdoado. E eu falei, pai, cara, eu vou pedir duas coisas pra você, cara. Eu cura a minha alma, cara. Cura a minha alma, porque ela tá despedaçada, velho. E me dá uma direção, cara, me dá uma direção, porque eu tô completamente perdido. Eu não sei pra onde que eu vou. Cara, a hora que eu acabei de falar isso, velho, veio a imagem da Bíblia na minha cabeça. Na hora, eu entendi, cara. É a palavra, cara, a palavra. Na hora, tudo, sabe que tudo fazia sentido, cara. Você se livrar das dúvidas. Cara, não tem mais dúvida, cara. Deus está aqui, Ele é vivo, Ele é real, cara. A palavra dele é essa. Não tem nenhuma vírgula, nem um i a mais. É o que está escrito aqui, pronto e acabou-se, cara. Você se adequa a isso aqui, não isso aqui se adequa a você. Pronto. Cara, eu falei, cara, pronto. Agora eu sei o que falar para os meus filhos, cara, sabe? Cara, é muito louco. Eu não sei como te falar, cara. Daí já te dá uma segurança, te dá uma firmeza, assim, que eu não tinha, sabe? Porque agora eu sei a direção que eu tinha que tomar. E eu tava completamente perdido, cara, porque a gente vive num mundo que tudo pode, velho. Tudo pode, sabe? Não preciso eu falar pra vocês, olha o mundo que a gente tá vivendo. Enfim, essa acho que foi a primeira vez que eu tive noção do que é do amor dele, cara. E a segunda vez que não aconteceu isso, mas a segunda vez que teve um negócio forte assim, que eu tive uma noção do que é o amor dele, cara. Eu fui, por acaso, estava passando, eu fui lá ver. Estava passando Paixão de Cristo. Cara, ele estava na dele, cara. Ele estava lá, cara, no paraíso, cara. Ele desceu aqui, cara, nessa terra, para salvar a gente do pecado, velho. Sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando quando ele estava orando lá no monte, cara, sabendo o que ele ia passar, que ele pediu para o Pai afastar o cálice dele. E a gente sabe o que ele passou, cara. Porra, cara, cuspiram na cara dele, velho. Arrebentaram ele. E pra quê, cara? É por mim, porra. Pelas merdas que eu fiz, cara. Pelas merdas que a gente faz todo dia aqui, cara. Ele não fez nada, cara, sabe? E depois disso, cara, porra, ele já deu
eu fico constrangido em pedir alguma coisa para ele, cara. Ele já me deu tudo, cara, ele já me deu tudo, sabe? É claro que eu peço, cara, eu encho o saco dele lá, mas é para ter uma noção assim, cara, sabe? Do que ele fez, cara, pela gente. E daí quando a gente está passando por alguma dificuldade ou alguém pede alguma ajuda pra gente e se você às vezes se nega a ajudar ou você deixa de fazer alguma coisa que era para fazer e você lembra, cara, do que ele fez para você, cara, você se sente muito pequeno, sabe, cara? Aí você, cara, você começa a pedir todo dia para ele habitar em você, cara, para ele habitar em você, para você ser cada dia mais parecido com ele. E, cara, é incrível, velho, é incrível. O amor, cara, que você vai sentindo, vai te contagiando. Você tem uma sensação de bem-estar, cara. É igual usar droga, cara, sabe? Os caras falam, cara, tô usando Jesus na veia, várias vezes ao dia. Você sai na rua, você quer abraçar as pessoas, cara, você quer que as pessoas sintam o que você está sentindo, sabe? Você quer que eles sintam a presença dele na tua vida, cara, que ele é real, que ele tá vivo, que ele é fiel, cara. A gente vai passar dificuldade? Vai, muita. Eu acho que nos últimos meses agora, depois que eu tô mais perto dele, eu tenho passado mais perrengue. Mas, cara, você saber que ele está com você te dá uma paz, uma paz que excede entendimento, tudo faz sentido, sabe? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo, cara, que tudo que eu passei, cara, todas as batalhas, os momentos bons, os ruins, tudo, cara, tudo é para me trazer exatamente nesse momento que eu estou agora aqui falando para vocês, cara, sabe? Ele me trouxe até aqui nesse momento para estar falando para vocês, cara, através de mim, que ele é vivo, cara, que ele é real. Cara, creia nele, cara, creia que ele é incrível, cara, anda com ele. Meu nome é Gabriel e essa é a minha história até aqui. Muito interessante essa história do Gabriel, né? E é muito bom saber que Deus, por mais longe que a gente esteja, Ele está de olho na gente. Ele quer o nosso reencontro. Ele quer nos alcançar, Ele quer nos salvar. E é graças à misericórdia de Deus e o amor de Deus e que isso é possível. E também, sem dúvida nenhuma, uma grande ajuda é a gente poder ter um lugar para se reunir, onde as pessoas podem vir até aqui nos momentos de fora da pandemia, em momentos normais, né? As pessoas podem vir, ouvir a palavra e ter essa oportunidade de terem suas vidas transformadas. Então, eu quero te dar a oportunidade agora de contribuir com esse ministério, não só como participante, membro, cantando os louvores junto com a gente, mas também contribuindo. Porque, como eu sempre digo, a gente não é uma instituição, mas a gente é uma organização. Então, tudo isso aqui depende do sustento que é nosso mesmo, né? São as nossas ofertas voluntárias que sustentam tudo que a gente faz aqui. Então, nesse momento, está aparecendo na sua tela a conta bancária da igreja, é a única forma que a gente tem hoje de fazer essa contribuição. Então, se você puder, tira uma foto com o seu celular, da sua televisão, ou print do seu celular. E no momento que você se sentir confortável, faça a sua doação, a entrega do seu dízimo. E eu oro para que Deus te abençoe, abençoe a sua família, não deixe faltar nada na sua casa. Em nome de Jesus. Você viu o anúncio dessa mensagem de hoje, né? A lógica controversa de Deus. Talvez você tenha estranhado um pouco esse tema, mas o que eu quero dizer com isso, assim, a controvérsia nessa frase é em relação à nossa lógica comparada com a lógica de Deus. A lógica de Deus, de certa forma, nós vamos descobrir isso nessa mensagem, ela vai contra o verso, né, controversa, contra a linguagem
natural que a gente costuma entender, a forma como a gente costuma interpretar as coisas. E eu queria começar falando de um livro que eu li há uns 2 anos, esse livro aqui chama Sapiens. Ele foi escrito por um historiador israelense, ele está bem conhecido, já está no 3º livro, e ele fala sobre, nesse livro especialmente, ele fala sobre o passado, sobre a formação da humanidade, obviamente que é um livro de um cientista, né? Então, a questão espiritual não entra nesse livro, e eu não vejo o menor problema em a gente estudar coisas que não são só de autores cristãos, né? É interessante a gente ter a nossa mente aberta para você aprender coisas com todo mundo, né? Filtrar aquelas que servem para você e talvez reforçar as coisas que você já acredita. Então é um livro bastante interessante e ele fala sobre a sobrevivência da humanidade, dos homens, no nosso planeta. Lá do Sapiens. E por que isso é importante? Porque nós, seres humanos, se comparados a leões, rinocerontes, elefantes, gorilas, nós somos frágeis fisicamente, né? Então, segundo o autor, não havia possibilidades da sobrevivência da raça humana e muito menos de imaginar que um dia a gente ia dominar sobre esse planeta, né? Não havia essa possibilidade porque a gente era fraco. Então, ele explica que assim, a razão que levou os humanos a chegarem a dominar sobre os outros animais foi a cooperação. Então, ele cita exemplos, ele diz que os leões, por exemplo, que são muito mais fortes do que nós, né, fisicamente, eles não conseguem cooperar com bandos muito grandes, porque o macho alfa, ele não quer dividir o poder dele, então é muito egoísmo, ele quer só aquele grupo dele pequeno, então eles não têm essa capacidade de cooperação, por isso eles não conseguiram dominar sobre as coisas. Os gorilas, a mesma coisa, os rinocerontes, a mesma coisa. Nós, já humanos, segundo o autor, historiador, a gente tem uma capacidade de cooperação que fez toda a diferença. Então, um humano descobriu que batendo uma pedra na outra saiu uma faísca, o outro descobriu que se colocasse uma palha ali pegava fogo, o outro descobriu que você podia fazer uma fogueira e assar uma carne, ficaria mais gostosa do que comer uma carne crua. O outro descobriu que o sal tirado do mar e colocado naquela carne deixa a carne mais saborosa. Então, essa cooperação entre os humanos, você ir aprendendo um com o outro, fez toda a diferença e fez com que a gente chegasse a dominar esse planeta, né? Então, hoje, é impossível você imaginar que vai ter uma revolta dos gorilas ou dos leões e vão dominar o planeta. Não, eles estão completamente sob o domínio dos humanos, por essa questão da cooperação. Mas eu sinto que essa cooperação começou a ficar comprometida nas últimas centenas de anos. Eu acho que o humano voltou a se tornar egoísta de novo. E século passado, né, a gente teve 2 grandes guerras, né, onde as pessoas queriam se destruir, onde foi dito que era melhor matar algumas pessoas e ter uma raça mais pura. Então, assim, a gente foi perdendo esse senso de cooperação. E eu acredito que até muito pouco tempo, vamos dizer assim, até antes da pandemia, a gente estava numa loucura meio selvagem, né? Querendo sobreviver engolindo o outro, destruindo o outro, passando à frente do outro. Eu acho que isso, a gente estava regredindo como humanidade, né? Como seres humanos. E a gente teve a chance, sem ter escolhido, de fazer uma pausa e rever esses nossos conceitos. Então a humanidade parou e todos hoje temos a chance de pensar um pouco mais sobre isso. A gente estava destruindo o planeta, a gente estava destruindo a nossa própria saúde, a gente estava destruindo o outro, né? Nessa própria pandemia teve uma situação horrorosa, onde um país muito rico proibiu a exportação de máscaras para um país mais pobre, porque tinha que ser tudo para eles. Quer dizer, é uma coisa meio selvagem que com essa pausa agora a gente pode rever, né, esses nossos conceitos, né? E então essa
essa parada está abrindo os nossos olhos de novo para a cooperação. Vai ser cooperando que a gente vai sair disso. Vai ser ajudando os países que não têm recursos que a gente vai acabar com esse vírus. Vai ser compartilhando o saber de uma nação para outra que a gente vai conseguir passar por isso tudo, né? E evitar a destruição da natureza, né? Então, nós estamos num momento muito importante de uma reflexão. E aí, quando eu chamei essa palavra de a lógica controversa de Deus, é exatamente para a gente aprender alguma coisa na questão espiritual em relação a esse assunto da cooperação. Na linguagem comum, né, no verso comum, o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a coisa mais importante sou eu e os meus desejos. É isso que a gente aprendeu. Por mais que você se ache uma pessoa generosa, por mais que você diga que pensa nos outros, né? De certa forma, todos nós temos uma tendência de achar que o mundo acontece a partir de nós. Então, nós ajudamos quem nós achamos que devemos ajudar, nós não ajudamos quem nós classificamos como quem não merece ajuda. As pessoas são importantes a partir do nosso ponto de vista. Essa eu acho importante, essa aqui eu não acho tão importante. Então, é como se o mundo girasse a partir do meu feeling. Eu parto da premissa que o mundo deveria ser organizado a partir do meu feeling, do meu sentimento. É assim que a gente costuma pensar. Nesse sentido, a lógica de Deus é controversa, ela é diferente da nossa. Mas o que isso significa na prática, né? O que é que eu estou querendo dizer na prática? Bom, você pode achar isso até ousado demais ou difícil de colocar em prática, mas na lógica de Deus, a gente deveria buscar a vontade dEle, a sabedoria dEle e as coisas que Ele ensinou e determinou, é isso que a gente deveria buscar e colocar para as outras pessoas. Então, quando Deus diz que as outras pessoas são tão importantes quanto nós, né? Porque não é isso que Jesus falou, que as duas coisas mais importantes de todas, né? Se pegar esse livro aqui, essa Bíblia, e fosse resumir, Jesus falou, as duas coisas mais importantes são amar a Deus acima de todas as coisas, a número 1, e a número 2, vou falar de uma forma diferente. Amar o próximo da mesma forma que você ama você mesmo. Colocar você e o próximo no mesmo nível. E não é isso que a gente aprende, não é essa a lógica do nosso cotidiano, né? Bom, eu sei que muita gente até escolhe o que vai seguir na Bíblia. Tem gente que seleciona quais são as questões bíblicas que servem para ela. É tanto o nosso egoísmo, e eu estou falando nosso, tá? Não estou acusando ninguém, estou colocando todos nós no mesmo patamar, né? Às vezes nós achamos que, assim, essa citação de Jesus, esse ensino de Jesus serve para mim, serve para minha família, legal, vou aplicar, esse aqui nem tanto. Então, assim, tudo parte da nossa consciência, do nosso desejo, né? Mas se a gente quiser aprender a praticar a lógica de Deus e saber qual é a lógica de Deus, eu quero convidar você para a gente ler um trecho das mesmas cartas, do mesmo livro que a gente leu na semana passada. A gente leu Tiago 1 na semana passada, né? Quando ele estava falando sobre a coragem, né, para enfrentar as coisas. Mas hoje a gente vai ler um texto que está em Tiago, no capítulo 4, onde ele nos desafia a pensar de uma forma diferente. Olhar as coisas pela lógica de Deus. Então, se você está com a sua Bíblia, abre lá no livro de Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, e Tiago já começa falando do que eu estava falando agora há pouco, aqui das guerras, né? Tiago fala assim, ó, de onde vêm as guerras
e as contendas que há entre vocês? Elas não vêm das paixões, quer dizer, dos desejos, né, que guerreiam dentro de vocês? Sabe aquela coisa? Ou é do meu jeito, ou não é de nenhum outro jeito? Tiago está falando, olha, as guerras, as contendas, vêm disso, dessa nossa guerra interior, né? Ele continua dizendo o seguinte, vocês, que somos nós, né? Eu estou aqui junto com vocês nisso, isso é para mim também, vocês cobiçam, quer dizer, vocês invejam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. De certa forma, ele está falando sem perceber que isso aqui não vai levar para lugar nenhum. Sabe, a gente cobiça, você deseja uma coisa, aí você luta, você guerreia, você passa por cima do outro, você fala mal do outro, você atropela, você desconsidera, você finge que não conhece. Você faz uma série de coisas, você guerreia para satisfazer os seus desejos, de alguma forma você chegar no lugar que você quer chegar, mas não chega. Mas não chega. E os exemplos estão por aí. A gente não caminha pensando desse jeito, né? E não é exatamente assim que a gente tem vivido nesses últimos 2000 anos, desde que Tiago escreveu isso. É impressionante, né? Parece que ele está escrevendo para a gente hoje, né? Mas isso foi escrito há 2000 anos. Então é uma reflexão muito importante para a gente fazer agora nesse momento de pausa, né? A lógica humana é satisfazer os desejos a qualquer custo, mesmo que tenha que ser escondido, errado, de uma forma pecaminosa, que você tem que se corromper, que você tem que mentir, trair, mas de alguma forma eu quero conquistar aqueles meus desejos. Mas sabe o que isso gera em todos nós? Frustração. Por que frustração? Porque os desejos nunca são satisfeitos, não existe possibilidade de você satisfazer todos os seus desejos, não existe possibilidade, pelo menos no nosso contexto, nesse planeta, não existe possibilidade. Você pode pegar de desejos mais simples aos mais complicados. Fome, por exemplo, né? Você está com vontade, você está com muita vontade de comer uma comida especial, uma lasanha, sua boca se enche de água, né? E aí você compra uma lasanha para você comer no jantar e você vai com tudo e você repete 3 vezes aquela lasanha, você saboreia, quer dizer, aparentemente você venceu o seu desejo, né? Mas aí você vai dormir, você acorda, no outro dia você está com fome de novo. O desejo não pode ser satisfeito. E é assim com sexo, com finanças, com tudo. Com os bem materiais, você acha que se você tiver aquele carro, você vai ser feliz, aí você compra aquele carro, passa 3 meses, você já quer um outro. Desejos são impossíveis de serem satisfeitos. Então a lógica humana não funciona para isso. Não está resolvendo, porque está gerando frustração em todos nós. Mas, lógico, Tiago sabe que é lícito você desejar melhorar de vida, sei lá, fazer uma viagem especial, é lícito você ter as coisas. A forma é que talvez tenha que mudar. Então, Tiago começa a nos explicar como que a gente deveria fazer isso. Ele termina esse versículo falando assim, olha, vocês não têm essas coisas que vocês desejam porque vocês não pedem. Você fala, não, eu já pedi para Deus. Mas, claro, né, você tem que saber pedir, é isso que ele fala em seguida. Tiago fala assim no versículo 3, quando vocês pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados, para gastar com os seus prazeres. Vamos falar a verdade? É exatamente assim. Você ora para Deus pedindo alguma coisa, o foco é você. O foco é sempre o seu desejo, você não está considerando o outro, você quer para você as coisas. Então o Tiago está falando, olha, essa não é a melhor forma de vocês orarem. E aí Tiago usa uma palavra pesada aqui, mas eu tenho que ler porque está escrito na minha Bíblia e na sua aí também. Ele fala assim, adúlteros, ele xinga. Traidores, né? É isso que ele quer dizer. Traidores. Vocês não sabem que a amizade com o mundo, é inimizade com Deus? E o mundo aqui está representando exatamente essa lógica
né, humana. Você não sabe que é loucura isso? Você querer fazer as coisas por essa lógica do prazer e do seu prazer pessoal, a sua vontade, o seu desejo, seja feita a minha vontade, venha o meu reino, não vai funcionar. Isso gera inimizade com Deus. Olha só. E ele continua. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Numa outra versão, diz assim que Deus disse assim que eu tenho muitos ciúmes daqueles a quem eu amo. O que Tiago está querendo dizer? Gente, olha, Deus quer atender os seus pedidos, Ele quer realizar alguns dos seus sonhos, mas Ele tem ciúmes, Ele ama de tanto você, que assim, Ele vê esse seu amor para com as coisas do mundo, com os seus desejos, nesse sentido, né, nessa lógica humana, Ele olha para isso e Ele fala, não, você tinha que estar amando a mim e não essas coisas. As coisas podem ser consequências, mas não podem ser seu foco de amor. Não é o seu desejo, a sua vaidade que tem que ser o seu foco de amor. E Deus fica com ciúmes. Então, por isso que o Tiago fala, de certa forma, é uma inimizade com Deus quando a gente usa esse tipo de lógica. Mas ele continua falando o seguinte, mas Deus, Ele nos concede uma graça maior. Quer dizer, aqueles que buscam a vontade de Deus, aqueles que buscam a Deus, recebem uma graça maior. Sabe, mais até do que você pode imaginar, às vezes além do que você tenha pedido, né? Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E humilde aqui, a gente quando ouve essa palavra humilde, você pensa que humilde é igual a pobre. E não é. Eu conheço gente que tem poucos recursos financeiros e que é extremamente orgulhosa. E gente que tem muito recurso financeiro, muito dinheiro, e é humilde. E vice-versa. Então não tem a ver com a sua condição. Humildade aqui é humildade de coração. São as pessoas não orgulhosas, sabe? As pessoas que olham para as coisas de uma perspectiva maior, não só do meu desejo, do meu reino, a minha vontade, né? E Tiago nos aconselha, então, portanto, aproveita esse período, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quer dizer, resiste a essa tentação de você só fazer a sua vontade, o seu reino, resista a isso, porque isso vai embora. Submeta-se a Deus e isso vai embora. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você vê, Deus não está distante, Ele está ali do lado, ali pertinho. A gente viu ali no testemunho do Gabriel, agora há pouco, ele estava longe, achando que Deus não ia o ouvir, e Deus estava ali, esperando, né, uma atitude como Ele está esperando de cada um de nós, né? Então ele diz, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aqueles que porventura estejam vivendo em pecados, ele aconselha o seguinte, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ainda estão muito confusos entre o seu desejo, purifiquem o seu coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago está querendo dizer uma coisa para nós. Na lógica de Deus, você também merece um lugar melhor do que você está agora. Nunca foi proibido sonhar, nem desejar, mas deixa que Deus o exalte. Não procure você mesmo ser exaltado. Uma vez Jesus estava conversando com seus discípulos e ele deu um exemplo, está lá em Lucas, no capítulo 14, sobre isso, né? Sobre esse assunto. Jesus falou assim, é um exemplo tão prático, tão fácil da gente entender. Jesus falou, olha, quando você for num jantar, numa cerimônia, um noivado, você estiver lá numa cerimônia e você vê aquele monte de mesas, não escolha ir direto e sentar perto da mesa dos noivos, né? Porque você vai ser servido melhor.
ou dos anfitriões. Jesus falando isso, olha só, depois você lê lá, Lucas no capítulo 14. Jesus falou, não, faz o seguinte, senta lá na última mesinha, fica ali, senta ali. Sabe por quê? Porque se você sentar perto do anfitrião, do noivo, corre o risco do noivo chegar para você e falar assim, olha, essa mesa aqui está reservada para umas pessoas da minha família e te tirar dali. Aí você vai se sentir humilhado, né, naquela situação. Ao passo que se você se sentar lá no fundo e a pessoa te ver lá e te buscar, fala, não senta aí não, eu quero você aqui perto. Você vai se exaltar. Esse é um exemplo que Jesus deu para dizer isso que Tiago está tentando nos ensinar. O nosso proceder, o nosso agir tem que ser com humildade, sabe? Sem arrogância, sem brigar pelos nossos desejos e tentações e sem querer passar por cima de ninguém. Agir com humildade, E Tiago leva isso ainda às últimas consequências. Ele fala assim, ó, ouçam agora, vocês que dizem com certa arrogância, né? Hoje ou amanhã iremos para essa ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Quer dizer, de novo, aquela posição egoísta, ó, eu vou fazer isso, vou planejar isso, eu vou viajar para lá, vou fazer isso e tal. E o Tiago adverte a gente. Ele fala o seguinte, olha, vocês nem sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. E não é essa a verdade? A gente faz, né, um monte de planos mirabolantes e tal, e decide tudo, né, sozinho, né? E aí depois convida Deus para participar das nossas decisões, né? Não é assim que a gente age, né? Você faz todos os planos, aí fala, Deus, abençoa os meus planos. Ó, meu plano é o seguinte, eu vou mudar para essa cidade, vou começar um negócio, vou abrir um restaurante, eu quero que o Senhor abençoe e tal. Então assim, você faz todos os planos e quer incluir Deus nos seus planos, né? É assim que a gente faz. E Tiago está falando, gente, para com isso, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E isso aqui nunca teve nunca foi tão relevante quanto agora, né? Quem que podia esperar que a gente estaria fechado em casa, lutando contra um vírus que está matando gente no mundo inteiro, sem saber o que vai ser o mês que vem ou o outro mês? Exatamente assim. Exatamente assim. Então, Tiago pergunta assim, o que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece um pouco tempo e daqui a pouco dissipa. Quer dizer, você faz um plano hoje e dorme hoje, amanhã as coisas podem estar completamente diferentes. Então, o que a gente deveria fazer, né? Na lógica de Deus, o que a gente deveria fazer? Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que ele está falando? E eu estou encerrando aqui. Ele está falando muito claramente, busque a vontade de Deus. Humilhe-se diante de Deus. O que é humilhar-se diante de Deus? Fala, Deus, na real mesmo, eu não sou nada sem ajuda. Eu faço o plano hoje, amanhã muda tudo. Quantas pessoas, né? Você começou uma empresa agora em janeiro, investiu tudo que tinha, parou tudo, né? Eu quero deixar essa minha arrogância de achar que eu sei alguma coisa, de que eu conquisto, de que tudo depende de mim. Eu quero confiar mais no Senhor. Eu quero buscar sabedoria no Senhor. E queria compartilhar uma frase com vocês, na verdade é de um general americano, mas é tão interessante que ele fala o seguinte, que existe uma maravilhosa lei na natureza na qual as 3 coisas que mais desejamos na vida, quais sejam, né? Felicidade, liberdade e paz de espírito, são sempre obtidas quando as proporcionamos a alguém. De novo, é quando você pensa na lógica de Deus, no outro, em servir o outro, em ajudar o outro, em amar o outro igual você ama você mesmo. Se preocupar com quem está em necessidade. Não é uma chavinha que você desliga na sua cabeça, é uma chavinha que você tem que ligar na sua cabeça. A gente tem que estar conectado, vivendo essa cooperação. Essa é a lógica de Deus.
E aí, as coisas que você mais deseja, felicidade, liberdade, paz de espírito, você consegue quando você oferece isso às outras pessoas. Quando o amor de Deus te convence a viver assim, você oferece isso às outras pessoas. Então, o que Jesus veio nos ensinar? Tudo que Jesus veio nos ensinar foi sobre união, sobre cooperação. E Jesus falou sobre ser um com Deus, um com o próximo. Sejam um comigo e eu, assim como eu sou um com meu Pai, né? Então, Jesus chegou ao extremo desse conceito que nós estamos estudando hoje aqui. Jesus foi nos limites desse conceito, dessa lógica de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele entregou a vida dele pelos outros. Em momento algum aqui eu pedi para você entregar sua vida para alguém, né, para o benefício de alguém. Jamais faria isso. Mas Jesus foi no limite. Ele deu a própria vida em prol do outro. Em prol de você. Em prol da humanidade. Jesus foi no limite desse ensino que a gente está tentando aprender hoje aqui. E da mesma forma que ele foi no limite do sacrifício, ele foi no limite da glória, né? Porque quando Jesus estava partindo, né, para o céu, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou, andou mais 40 dias entre o povo, e daí quando ele estava para subir no céu, ele disse assim, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quer dizer, ele foi do limite da oferta para o limite da exaltação. E o apóstolo Paulo, falando sobre esse Jesus, ele nos aconselha, e eu quero terminar com isso, ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus algo que devia pegar-se. Jesus não ficou, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, vocês são meros terráqueos. Não, Jesus não se apegou a isso. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus era a própria revelação dessa lógica de Deus, do amor ao próximo, do amor a Deus. Ele foi ao extremo, a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse proceder, é essa lógica, é esse Jesus que a gente quer celebrar hoje com a ceia. Mas antes eu quero orar com vocês. Pai querido, eu começo por mim, Deus. Tive anos na minha vida de um egoísmo extremo e tenho aprendido, Senhor Deus, a pensar mais no próximo, no outro. Mas eu peço que o Senhor continue me ensinando isso, Pai. A ser sensível com a necessidade do outro e considerar o outro da mesma forma como eu me considero e esquecer essa lógica maldita do mundo, onde tudo é para o meu benefício, tudo é para mim mesmo, tudo é em prol da minha carreira, da minha família, e que eu possa entender e exercer esse ensinamento de Tiago, de Jesus e do apóstolo Paulo, de que o mais importante, Senhor Deus, é buscar a Tua vontade. Essa sim, quando a gente se humilha e se sujeita à Tua vontade, essa sim é capaz de nos transformar. Essa sim é capaz de nos exaltar. E de uma forma como o mundo jamais vai roubar. Porque
da nossa forma, né? Trabalhando, conquistando, comprando. Um dia você tem, outro dia você não tem mais nada. Mas o que a gente conquista, seguindo a soberana vontade do Senhor, é para sempre, é eterno. É paz, é realização, é contentamento. E é disso que nós todos estamos precisando, Deus. Então, sedimenta essa palavra nos nossos corações, nas nossas mentes e faz com que ela se torne uma prática da nossa vida, Senhor Deus. Mesmo nesses tempos de dificuldade, que a gente aprenda essa lição, Deus, de cooperação, de compartilhar, de misericórdia, de graça, de amar aos outros como a gente ama a nós mesmos. E eu quero te agradecer porque a gente aprendeu isso de uma forma muito difícil para Jesus. A gente aprendeu isso com o sacrifício físico de Jesus naquela cruz, a morte de Jesus, a tortura que Jesus passou, a dor que ele sentiu, não só física, mas do meu pecado, do pecado da humanidade sobre ele naquela cruz. Foi a forma mais difícil para Jesus, que foi a lição para nós. Mas, para a glória do teu nome, ele foi ressuscitado, subiu aos céus e hoje ele vive nos nossos corações. Então, que a gente busque cada dia mais a tua vontade nas nossas vidas, Senhor Deus, e menos a nossa vontade. Que a gente aprenda o real sentido da palavra humildade e que a partir de hoje, Senhor Deus, e a partir dessa fase das nossas vidas, sejamos pessoas melhores, cooperando uns com os outros, amando uns aos outros, ajudando uns aos outros e a gente assim, em nome de Jesus, possa transformar esse nosso planetinha para a glória do Senhor. Abençoe esses elementos da ceia que nós vamos compartilhar agora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Teve um dia muito especial, quando Jesus estava jantando com seus discípulos e num determinado momento ele pegou um pão, talvez parecido com esse, e simbolicamente ele partiu o pão e deu aos seus discípulos e disse assim: esse é o meu corpo que está sendo entregue por vós. Jesus estava prevendo a sua própria morte. Ele sabia que em poucas horas ele seria preso e torturado, crucificado. Jesus sabia de tudo isso. Então ele deixou bem claro essa mensagem. Ele falou: olha, o que eu estou fazendo com esse gesto, simbolizado pelo pão, é compartilhando o meu corpo, compartilhando o meu sangue, simbolizado pelo vinho, com vocês, com toda a humanidade, derramando o meu sangue para que você possa ser perdoado dos seus pecados, para que você possa ter uma oportunidade de ter uma nova vida. Então esse gesto de amor maravilhoso que Jesus fez foi o que possibilitou a gente de estar vivo hoje, e não só de estar vivo, de estar apto a ter uma vida plena, uma vida feliz, independente das circunstâncias, uma vida em paz. Tudo pelo sacrifício de Jesus. Então, se você aí na sua casa está com seu pão e o vinho, suco de uva, aí perto de você, a gente vai ouvir uma canção e durante esse momento, faça a sua oração. Seja grato a Deus pela vida de Jesus. E no momento que você sentir no seu coração, coma do pão e tome do vinho, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, tu és. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Esse foi um gesto de muita coragem. Esse foi um gesto de muita coragem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso nos libertou. Isso nos trouxe a paz que a gente tanto almejava. Então, é um símbolo muito lindo você saber que uma parte de Cristo está vivendo dentro de você. E que esse sangue limpou você, te deu uma nova chance de recomeçar. Então, é a tua vontade, é o teu reino que seja feito daqui para frente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Uma semana maravilhosa a todos vocês e quero compartilhar com vocês o vinho, o pão. Deus os abençoe. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Uma semana abençoada a todas as famílias de vocês, com a proteção do Senhor Jesus Cristo.